A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos continuar gravando a série Apocalipse. Nós estamos no vídeo número 6, é a segunda carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, do verso 8 ao 11. Já gravamos a primeira, a igreja de Éfeso, e agora uma cidade portuária também, já gravamos. E, irmãos, o começo desse estudo, ele parte lá do profeta Zacarias, capítulo 4, mostrando o candelabro, os 7 braços do candelabro e cada braço uma igreja. A igreja de Éfeso teve repreensão, a igreja de Esmirna, que é o segundo braço do candelabro, não tem repreensão, e ele faz uma emenda com o braço 6, a igreja de Filadélfia, que também não tem repreensão. Tá bom, irmãos? Então vamos ao estudo, Apocalipse 2, verso 8 ao 11. Então, irmãos, a cidade de Esmirna era uma importante cidade portuária, 56 quilômetros ao norte de Éfeso. Esta cidade da Ásia praticava o culto ao imperador romano e a presença de uma grande população judaica tornava difícil a vida para os cristãos de Esmirna, né? Combate com os religiosos ali judaicos. Irmãos, então, essa que é a parte inicial do estudo. Então, verso 8 do capítulo 2, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Irmãos, Jesus Cristo, o primeiro e o último. Na verdade, não é que ele foi criado primeiro. Quando fala primeiro e último, ele estava ali na criação, trabalhando com Deus. Quando foi dito, haja luz, ali as coisas foram criadas, então o Senhor Jesus estava ali. E também ele está, irmãos, ali quando for lido o último livro de obras, depois do milênio, ali no Apocalipse 20, ele está ali. Então, no início de toda a criação e no fechamento, porque depois começa a eternidade. Justamente esses versos que estão aqui, Salmo 90, Isaías 43, fala de Jesus, da sua divindade, como que ele é eterno, né? De eternidade em eternidade. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o Senhor Jesus, antes de criar, antes do primeiro dia, era uma eternidade, e depois, quando terminar todas as coisas ali, irmão, no final do sétimo dia, final do milênio, também uma nova eternidade. Isaías 43, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar as minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, antes que houvesse dia, eu sou. Então, o Senhor Jesus já existia, mesmo antes, né, do haja luz. E aí, irmãos, foi morto e reviveu. O Senhor Jesus ele ficou sepultado 3 dias e 3 noites, que Mateus 12, 39 e 40. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o Senhor Jesus ele já tinha feito a promessa antes de ser crucificado, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por isso que ele foi morto e reviveu. Depois, apesar de antes de tudo isso, o profeta Daniel já via ali o Senhor Jesus entronizado. Verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e há blasfemo dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, irmãos, o que acontece? Aqui eu coloquei esse verso de Tiago 5, muito importante. Tiago 5, começando o verso 8. Irmãos, ele fala que a vinda do Senhor já estava próxima. Aí ele fala de unção, ele fala de Elias, 3 anos e meio de tribulação. Irmãos, ele fala de grande tribulação, paciência, tudo isso ele cita. Irmãos, ele fala da união fraternal dos irmãos, tudo muito importante.
Então, o que Tiago fala lá, irmãos? Aqui, na verdade, vai falar de obras, tribulação e pobreza. O que Tiago falou nesse verso tem uma relação direta assim com paciência e tribulação. Então, eu usei agora aqui para a igreja de Esmirna. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Por exemplo, Hebreus 11 lá fala no final do capítulo: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, irmãos, por que nós estamos trazendo? Ele trouxe Jó. Porque Jó, ele foi ali confrontado por Satanás e ele venceu toda aquela aflição, aquela paciência, ele teve paciência, ele venceu a tribulação. E aí ele foi recompensado no final. O diabo tirou ali as coisas materiais, a sua saúde, e depois o Senhor devolveu em dobro. Num comparativo, aqueles que passarem pela grande tribulação e confiarem em Deus e vencerem, receberão um grande prêmio, uma porção seria dobrada, que na verdade aí é uma coisa incomensurável, que é a vida eterna, né, ressurreição, essas coisas. Aí agora, irmãos, falando aqui dos que são a sinagoga de Satanás, né? Jeremias 8:5. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Então Jeremias, desde a época do profeta Jeremias ali, do rei Zedequias, falando que o povo se desviava, não aceitava conselhos de Deus, irmãos. Eles ouviam os profetas que falavam bem para eles, né? Todas essas coisas. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Então aqui vai falar da falsa pena dos escribas. Por quê, irmãos? Nós vamos explicar o que tem a ver Jeremias falando lá, profetizando da falsa pena. Nós vamos entender, irmãos, que os judeus religiosos dos dias atuais, e isso vai até o final dos tempos, os que têm maior consideração perante todo o judaísmo são os que mais tentam argumentar de forma diabólica e negar o Senhor Jesus. Então, irmão, nós vamos usar aqui um exemplo, né? Peguei no Wikipédia aqui o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud, em poucas palavras, é um registro de lei oral. Irmãos, e lei oral, como se algo tivesse sido falado lá por Moisés, passado para Josué e depois pelos juízes, chegou até Samuel, Davi e chegou até os dias atuais. Irmãos, isso aí, uma frase transmitida pelo tempo se perde. Imagina um compêndio tão grande de lei oral, como isso seria possível, né? E na verdade não é isso que é a falsa pena que o profeta Jeremias escreveu. Então o Talmud, cujo significado é estudo, é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, mas de sagrado não tem nada, um registro das discussões rabínicas, tudo aquilo que os rabinos discutem, que pertencem à lei, ética e costume e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. O Talmud tem dois componentes. A Mishnah é o primeiro compêndio escrito da lei oral. Justamente essa, irmãos. Lei oral, como se... Porque o judeu, ele olha para a Torá, para os escritos dos profetas, salmos, e eles abandonam, eles preferem aquilo que eles querem, que eles construíram, né? E o Guemará, uma discussão da Mishnah e dos escritos tanaíticos que frequentemente abordam outros tópicos. Então a data de surgimento 50 depois de Cristo. Irmãos, nós não vamos afirmar que o Talmud surgiu na igreja de Esmirna, mas como lá tinha uma grande concentração de judeus, grande, então é no meio deles que surgiam a negação do cristianismo, os legalistas, né? É nesse sentido, né? Então, o Talmud como um exemplo de falsa pena, de falso, e isso corrobora o que foi dito aí da sinagoga de Satanás, né? Irmãos, aqueles que usam, tentam pegar coisas que nem
irmãos, foi enviada por Deus para negar a vinda do Messias. Nada temos das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jeremias 37. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço, e nas suas celas ficou ali muitos dias. Jeremias, irmãos, profetizava, falava para o povo que Nabucodonosor ia vir, que não adiantava o povo buscar socorro com o Egito, né, que Nabucodonosor ia destruir a cidade, mas o povo, Jeremias está falando mal contra Jerusalém. E aí o prenderam, né, irmãos? Todos conhecem essas passagens. O rei Zedequias também se corrompeu, todas essas coisas. Então, só para dizer, irmãos, que o profeta foi lançado na prisão, como no final dos tempos, aqueles que falam a verdade serão também. Levítico 23, verso 24 a 27. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, no primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sono de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Irmãos, o que acontece? Nós temos estudo no canal sobre as 7 festas, né? O Senhor cumpriu as 4 primeiras festas e agora o Senhor está cumprindo, né, na visão do Apocalipse, as 3 últimas festas. Começa nas trombetas, ali mês 7, dia 1º, começava a tocar trombeta, até chegar o dia 10, onde era ali o dia da expiação, o sacerdote expiava o pecado de toda a nação. Aí depois, irmãos, lá dia 15, começava, né, ia dar início depois à festa dos tabernáculos. Então, tudo isso, irmãos, nós estamos olhando para o Apocalipse. O Apocalipse tem trombetas sendo tocadas, né, nos 3 anos, na verdade nos 7 anos, todos, irmãos, terão trombetas, né? Começa ali no período da tribulação e vai até o final da grande tribulação, quando tocar a 7ª trombeta e o Senhor Jesus voltar, né, simbolizando a festa da expiação. E depois, irmãos, na entrada do milênio, simbolizando ali a festa dos tabernáculos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 dias do 7º mês será expiação, será a festa da expiação, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Sabemos, irmãos, que no jubileu ainda se tocava a trombeta do jubileu, todas essas coisas. Então, tudo isso faz parte. Então, a lei, o Apocalipse sendo montado em cima das festas e da lei também. Se fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, os cristãos, aqueles que creem em Deus, terão que ser fiel até a morte, serão confrontados pelo anticristo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, irmãos, aí Tiago completou aqui Tiago 5,12, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Por que, irmão, o Senhor Jesus falou a palavra sim, sim, não, não? O que acontece? Quando o anticristo ele confrontar, ou aqueles que são da besta, vão perguntar, e aí, você é cristão? Muitos são cristãos e vão falar que não são. Quer dizer, ele é sim, mas fala que não. Né? Aí, você vai adorar a besta? Aí vão falar que sim, que vai adorar, mas no coração, não, eu não vou adorar a besta não. Então, é isso. Então, irmãos, na verdade, os cristãos, quando forem confrontados, né, o Senhor vai pedir isso. Você é cristão? Sim, sou. E seremos confrontados, né? Mas, irmãos, levantarão homens fiéis que combaterão, darão a sua vida e combaterão a besta e o falso profeta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, irmãos, quem que vai vencer? Né? Porque
Aí, irmãos, na verdade, quem tem ouvidos ouça, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Então, irmãos, nós estamos falando de período de tribulação. Por quê, irmãos? Porque nós teremos que praticar, dar ouvidos e não só ouvir, praticar a lei nos últimos tempos, se agarrar cada vez mais naquilo que é do céu para nós podermos vencer, né? Apocalipse 20, 5, 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Por quê, irmãos? Porque quando o Senhor Jesus tocar a última trombeta, que aqueles que fizeram concerto com o Senhor ressuscitarem, esses estarão vivos num corpo imortal. Sobre esses não tem perigo mais a segunda morte. Para quem terá perigo a segunda morte? Né, irmãos? Para aqueles que seguiram a bestas, que vão ser condenados, e naqueles que receberão julgamento lá no Apocalipse 20, né, depois do milênio, quando for lido o livro das obras. Porque quando estiverem lendo o livro das obras, essa pessoa terá perigo de ser condenado. Mas aqueles que já foram ressuscitados na primeira ressurreição não têm mais perigo, tá bom? Irmãos, então essa é a parte 6 do estudo. Irmãos, convido os irmãos que puderem se inscreverem no canal Evangelho, né? A Bíblia nos meios digitais, quem puder deixar um like, compartilhar. O objetivo nosso, irmãos, é divulgar a palavra nos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.